Fala, galerinha do Grid Garagem, tudo batuta? Vocês estão beleza? Bom, se você é um fã de velocidade, o último fim de semana foi daqueles de não conseguir desgrudar da televisão. Tivemos aí o lendário domingo que une o GP do Canadá de Fórmula 1 e, claro, a icônica corrida na IndyCar, as 500 milhas de Indianápolis. E eu já te adianto, teve photo finish histórica no final, favorito quebrando, chuva bagunçando estratégia e brasileiro enfrentando o lado cruel das pistas. Então, como sempre, senta aí e acompanha o nosso resumão do fim de semana que vem, lógico, depois da vinheta. Roda a vinheta aí! Bom, galerinha, vamos começar aí com a edição número 110 da Indy 500 milhas de Indianápolis, que entregou o final mais espetacular e apertado da história do Indianapolis Motor Speedway. A corrida foi marcada aí por interrupções, bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas devido à chuva e uma relargada frenética, faltando apenas 7 voltas para o fim, depois de uma bandeira vermelha, por conta aí do início de uma chuva, um pequeno chuvisco, na verdade. Na última volta, a disputa ficou insana entre o Malucas e o Rosenqvist. Meu amigo, o Rosenqvist tirou um vácuo absurdo na linha de fora, e numa manobra assim de pura coragem mesmo, ele ultrapassou o Malucas, chegando a incríveis, na linha de chegada, 23 milésimos de segundos de um para o outro. Um final cinematográfico para o Rosenqvist, a final mais apertada que já teve notícia dentro da Indy 500. E não foi só o primeiro lugar não, tá? A diferença também entre os que estavam disputando o terceiro lugar foi de apenas 15 milésimos de segundos. Ou seja, a corrida foi sensacional, com um final extraordinário. Quem viu se apaixonou, não teve como. Bom, gente, e os brasileiros na Indy, né? Bom, o oval de Indianápolis foi cruel com a nossa turminha aí, viu? Não tivemos muita sorte aí. Tivemos aí a estreia belíssima do nosso queridíssimo Caio Collet, que ele estava correndo aí pela equipe AJ Foyt. Só que ele vinha fazendo uma prova muito boa, largou de 32º lugar, foi para o final do grid, como mencionei semana passada, devido a um problema aí no regulamento, conseguiu subir, conseguiu chegar à liderança, inclusive, o 12º aí brasileiro a ficar, né, na liderança da corrida nas 500 milhas de Indianápolis, feito histórico aí para o nosso querido Caio. Mas, infelizmente, ele estava brigando ali por uma 9ª, 8ª posição, bem provavelmente no final da corrida, só que faltando 8 voltas para o final, ele simplesmente perdeu a traseira do carro e estampou o muro. Uma bela de uma batida, uma bela de uma pancada, infelizmente foi onde teve aí uma bandeira e que foi feita a relargada justamente após esse acidente para esse final inacreditável que nós tivemos. Infelizmente, aí para o nosso Caio Collet, não foi um final muito bom. Que pena, mas ano que vem tá aí, com certeza. Foi um belíssimo primeiro ano, hein? Um belíssimo ano de estreia para o nosso rookie Caio Collet. Bom, nosso veterano Elinho Castro Neves, nosso queridíssimo tetracampeão da Indianapolis 500, infelizmente também enfrentou problemas aí, teve problemas mecânicos, e acabou terminando a prova a 5 voltas atrás do líder. Com isso ele pegou aí apenas uma 25ª posição. Mesmo assim, dos males o menor, Elinho fez história ao quebrar o recorde de AJ Foyt como piloto com mais voltas completadas na história da Indianapolis 500. Então, lendário, palmas aí para o nosso querido Hélio Castro Neves. Não foi aí um final de semana bom, mas pelo menos ele fez história quebrando esse recorde. Bom, o pódio aí da nossa queridíssima corrida da IndyCar ficou com o Rosenqvist aí a 23 milésimos de segundos apenas na frente do Malucas, e logo em seguida McLaren ficando em terceiro lugar, completando o pódio. Parabéns para o Rosenqvist aí, uma belíssima vitória com uma chegada impressionante.
Bom, agora vamos mudar o chip, né? Da Fórmula Indy, vamos aí para a Fórmula 1, nosso GP de Montreal. Fim de semana aí no circuito Gilles Villeneuve. Começou quente com o sábado, que eu vou te falar, hein? Corrida sprint aí, o bicho pegou dentro da Mercedes. George Russell largou aí na pole, segurou a liderança aí sob uma pressão absurda do seu jovem companheiro de equipe, nosso queridíssimo Kimi Antonelli, o menino prodígio. Os dois aí chegaram a bater roda, o Antonelli foi empurrado para a grama, gerou uma certa briguinha de rádio ali entre ele, o Kimi, e o seu engenheiro, porque ele queria aí que o Russell devolvesse a posição, porque ele achou que ele foi empurrado para fora. A briga ficou tão feia, que o Kimi querendo, que o Toto Wolff teve que invadir o rádio, ele precisou entrar e falar com o Kimi que aquilo se resolveria depois da corrida, que não era mais para tocar nesse assunto no rádio durante a corrida, que isso se resolveria nos boxes depois do final. Quem se aproveitou disso daí foi Lando Norris, roubou aí a segunda posição com esse erro do Kimi Antonelli, segurando aí esse segundo lugar no pódio. No final, o Russell acabou segurando a vitória na sprint aí, o Norris em segundo e o Antonelli em terceiro lugar. Mas foi uma bela de uma briga aí dos garotinhos da Mercedes, viu? A sprint, o bicho pegou. Bom, mas a verdadeira insanidade ficou para o nosso querido domingão, com a corrida principal. A pista começou aí meio úmida, o gerenciamento de pneus aí ditou todo o ritmo da corrida de domingo. George Russell, que liderava a prova aí, travava um duelo espetacular contra o Kimi novamente, os dois batendo roda de novo, achando aí, jogando para fora, a gente já estava achando até que ia dar problema de novo. Só que, do nada, o carro do nosso querido Russell teve um problema mecânico bem doloroso aí no meio da corrida. Bom, com essa quebra do Russell aí no meio da corrida, eu vou te falar, o homem ficou bravo. Gente do céu! Arrancou o protetor de capacete, o apoio de capacete do carro, jogou no meio da pista, bateu no carro, saiu muito bravo. E com isso, inclusive depois da corrida, os comissários aí gerou uma punição para o Russell, e ele vai ter que pagar uma multinha em euros aí pelo seu desatento modo de sair do carro. Saiu meio bravo, não conseguiu esfriar a cabeça, não conseguiu segurar os ânimos, vai ter que gastar aí uma graninha e vai pesar no bolso. Bom, ele também não foi o único aí com problemas aí, tivemos vários carros aí com problemas, inclusive o nosso atual campeão Lando Norris também abandonou a prova e deixando aí o caminho livre para o nosso prodígio Kimi Antonelli. Manteve a cabeça fria depois dos problemas com o Russell e conseguiu sua quarta vitória, feito inédito, mas a história sendo quebrada aí pelo nosso querido Kimi. Disparou aí na liderança do campeonato, sem sombra de dúvidas, uma corrida magnífica do nosso Kimi, parabéns, manteve a cabeça fria, diferente do seu companheiro, e levou a vitória para casa. Bom, mas na verdade aí, o destaque da corrida, vamos colocar aqui por merecer, né? Nosso querido patrão Lewis Hamilton conseguiu aí o seu melhor resultado vestindo as cores da Ferrari, nosso querido patrão chegando em segundo lugar, segurou aí uma briga com o Max Verstappen, conseguiu ultrapassar ele, deixou ele para trás, uma briga bonita, por sinal, assim, uma bela briga mesmo, bem a estilo aí dos dois, alguns anos atrás, quem lembra daquela temida última corrida, né? Com isso, ele garantiu aí esse pódio, um feito inédito aí para ele aí em segundo lugar, um belíssimo resultado para o nosso querido patrão, nosso querido Lewis Hamilton, com o Max Verstappen também subindo ao pódio, voltando aí às novas. Será que a Red Bull aí conseguiu fazer as melhorias que ele pediu? A corrida foi boa. Dos dois principalmente, bela briga, Russell e Kimi, Lewis e Max. Belíssimas brigas ali na frente, valeu aí a atenção no domingão. O nosso domingão aí para o nosso Gabi não foi um belo de um final de semana.
A Audi aí errou aí, fez uma estratégia bem errada, resolveu arriscar aí, largou os dois carros na largada com um pneu intermediário, o carro do Bortoleto e do nosso querido Nico Hülkenberg. Não foi uma estratégia legal, o carro não ajudou, o Bortoleto teve uma péssima largada, o asfalto judiou dos pneus, com isso eles tiveram que fazer aí uma parada bem cedo na corrida, inclusive assim, foi tudo errado. Esse final de semana, para o nosso Gabi, para a nossa Audi, não deu nada certo. Depois ele conseguiu aí subir um pouquinho, conseguiu brigar ali no meio do pelotão, acabou se isolando ali, ficou sozinho, garantindo aí apenas um 13º lugar. Saiu da corrida bem chateado, porque o carro tinha ritmo para brigar, pelo menos ali por alguns pontinhos a mais. Infelizmente aí a tática foi muito errada, não deu certo mesmo. Acho que eles pensaram uma coisa e o negócio foi totalmente diferente. Faz parte do aprendizado aí, nessa temporada de estreia da nossa Audi aí. Vamos ver aí se ela melhora pelo menos um pouquinho mais para frente e não faça esse tipo de cagada. Mas tá bom, 13º lugar ali, tá mais ou menos onde a gente sempre imagina que ele vai ficar. Lógico que a gente quer que ele chegue pelo menos mais próximo do 10º. Mas fim de semana para esquecermos aí os brasileiros, tanto na Indy quanto na Fórmula 1. Uma pena. Meus amigos, que final de semana do automobilismo foi esse, hein? Que é isso? Rosenqvist fazendo história na Indy, na Indianapolis 500. A garotada da nova geração ditando o ritmo na Fórmula 1. E o Caio Collet também mostrando muito bem como é que foi essa entrada aí do Rookie na primeira corrida da Indy 500. Parabéns para o nosso Caio Collet também. E para você, qual foi o momento mais marcante desse final de semana? A tática furada da Audi com o Bortoleto aí, acabando com a corrida do garoto? Ou aquela ultrapassagem milimétrica na última volta da Indy 500? O que você achou? E a briga do Russell e do Kimi, tanto na sprint quanto na corrida principal? Pesada, né? Foi bem pesado, o rádio foi bem pesado. Mas, você acha que é o jogo que segue ou não? Briga de equipe? O que você está achando? Quero que você comenta aqui embaixo, tá? Deixa o comentário aqui pra gente saber o que você está gostando de ver. Como sempre, lógico, aquele pedido. Dá o like, se inscreva no canal, compartilha com a galera, isso ajuda demais a gente a crescer. No mais, galera, é isso. O nosso resumão vai ficando por aqui. Claro, semana que vem tem mais, como sempre. Espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente está fazendo aqui e quero que vocês continuem se inscrevendo. Quem não é inscrito, continue comentando, dando aquele like e compartilhando com geral. Beleza? No mais, um abraço, galera. Valeu!